Então, bem-vindos a mais uma aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, o objetivo desta aula é eu queria dar alguns detalhes adicionais sobre alguns aspectos assim geométricos relacionados ao operador de BRST, a cohomologia de BRST, em particular assim aspectos relacionados às equações de descida que vimos nas aulas anteriores. E lembro que as anomalias que analisamos nas aulas anteriores, tanto a anomalia de Gage, de Adler-Bardeen, quanto a anomalia 1.1, elas elas podem ser estudadas via um sistema de equações chamadas de equações de descida. Então, eu queria um pouquinho adicionar algumas informações sobre essas equações bem conhecidas, porque elas envolvem aspectos bem bonitos da geometria do operador de BRST, e esses aspectos podem ser resumidos numa famosa fórmula que leva o nome de fórmula de homotopia russa. E é uma fórmula de caráter geral que permite achar uma solução explícita de um certo conjunto de equações de descidas, em princípio em dimensões arbitrárias, né? Como veremos. A gente não precisa especificar as dimensões e escreve as equações de descidas para uma dimensão qualquer, e depois, só no final, especifica o número de dimensões. E, por exemplo, a gente escreve as equações de descidas para dimensões 8, por exemplo, e formalmente, com todos os polinômios e as soluções atreladas às 8 dimensões, e depois declara que as dimensões efetivas do espaço-tempo são, por exemplo, 4, 5. Então, fazendo isso, todas as formas que pertencem às dimensões extras, por exemplo, 6, 7 e 8, são colocadas identicamente iguais a zero, e isso fornece uma solução explícita das equações de descidas nas dimensões espaciotemporais que a gente fixa, né? Mas eu queria apresentar um pouquinho esses ulteriores aspectos geométricos do operador de BRST, e de uma certa forma finalizar um pouquinho alguns aspectos de natureza geométrica, topológica, relacionados às anomalias de Adler-Bardeen e anomalia 1 que vimos nas aulas passadas. Em particular, queria apresentar a fórmula, digamos, de homotopia, que acabou sendo conhecida como fórmula russa. Eu não saberia dizer muito bem o porquê se chama de fórmula russa. Ouvi várias versões, e a versão, digamos que eu mais ouvi é que foi um termo, digamos usado pelo próprio Raymond Storace, e depois essa nomenclatura ficou, digamos, de uma certa forma, um tanto quanto universal, né? Então, eu queria apresentar um pouquinho
essa fórmula de homotopia chamada de fórmula russa, né? Então, vamos começar com relembrando de algumas notações, né? E a linguagem natural em que tudo isso é formulado é a linguagem das formas de diferenciais, e nós faremos uso de formas diferenciais e de um grau, digamos, de forma total, tanto quanto generalizado, né? Isso também é um aspecto bem interessante da simetria de BRST, do operador de BRST. Então, vamos começar introduzindo a notação para uma forma de grau PQ, né? P são, digamos, são os índices que se referem, digamos, à parte dos índices de Lorentz desta quantidade, né? Na notação das formas diferenciais, dxmi1, dxmip são os diferenciais que anticomutam. Essa notação aqui indica o produto externo dos diferenciais, e faremos uso também de quantidades de formas que possuem um número de Ghost, porque, digamos, o Ghost de Faddeev-Popov, como veremos, entrará de maneira muito natural em toda a construção que será apresentada. Então, ômega PQ, digamos, é o que chamamos de uma forma diferencial generalizada. Ela é uma forma de grau P, nos índices espaciotemporais, e depois tem um número de Ghost, Q. Muito bem. E é conveniente utilizar a notação matricial dos campos. Então, o campo AMI se escreve de forma matricial desta forma aqui, e o campo C também, o campo de Ghost, tem essa representação matricial. As matrizes TA são geradores do grupo de calibre numa certa representação, né? Então, a nível de formas diferenciais, o campo de calibre AMI pode ser associado a uma unoforma, uma forma de grau 1, isso aqui certamente vocês já viram, e o campo de Ghost de Faddeev-Popov é associado a uma forma de grau 0. Porém, como já sublinhei, o número de Ghost do campo de Faddeev-Popov é 1, e o número de Ghost do campo A é 0. E o grau total que será utilizado será a soma do grau de forma diferencial, mais o número de Ghost. Então, utilizando esse grau total como sendo a soma do grau que diz respeito aos índices da forma de diferencial mais o número de Ghost, é imediato observar que tanto A quanto C possuem grau 1, porque A é uma unoforma, então temos um grau correspondente ao fato dela ser uma unoforma, e o Ghost também tem grau 1, porque tem número de Ghost 1. Então, tanto A quanto C possuem grau 1. E como de hábito, na manipulação das formas diferenciais, os diferenciais de dxmi anticomutam com objetos que possuem grau ímpar.
Então, é preciso ter um certo cuidado na hora de introduzir a derivada exterior D, cujo quadrado é nulo. Então, a convenção que normalmente é utilizada na análise das equações de descidas da fórmula russa é a seguinte, né? O produto, a derivada exterior da forma generalizada ômega pq é dada por esta expressão aqui, ou seja, o diferencial de dxn é colocado à esquerda e depois, eventualmente, ele pode ser assim colocado à direita, mas temos que ter cuidado na hora de fazer essa troca e levar em conta o fato que a forma ômega Q μ1, μp pode ter um grau total ímpar. Então, nesse caso, haverá um sinal menos quando essa troca for realizada. Então, a primeira propriedade interessante é que, em termos de formas diferenciais correspondentes a esse grau generalizado, que é a soma do grau de forma diferencial mais o número de Ghost, as unoformas A e C, as respectivas transformações de BRST podem ser reformuladas desta forma aqui. Então, por exemplo, olhando para a transformação de BRST da unoforma A, ela será dada pela derivada exterior da unoforma C menos o comutador S de C igual a IC ao quadrado. E o operador de BRST obviamente, é nilpotente, a derivada exterior D ao quadrado também, e S e D anticomutam. E aqui tem uma primeira, temos que especificar um pouquinho a natureza deste comutador aqui. O comutador XY é o comutador que se refere ao grau total, né, que é o grau de forma mais um número de Ghost. Então, é chamado de graded commutator. Então, XY, o comutador de XY é de fato um anticomutador se x e y tem grau ímpar. E ele é um comutador em todos os outros casos. Então, por exemplo, esta quantidade aqui, que aparece na transformação de BRST da unoforma A, tem que ser entendida como sendo um anticomutador, porque C e A são ímpares. Né? Então, exatamente, S de A, esta quantidade aqui, é um anticomutador. Então, a transformação de BRST, de fato, se escreve desta forma aqui. E aqui respeitamos também a convenção da derivada exterior. Muito bem. Então, vamos desenvolver um pouquinho esta expressão aqui. Então, esta expressão aqui, assim, explicitando um pouquinho este termo aqui, ela se reescreve da seguinte maneira. Aqui temos o primeiro termo, onde aqui aparece o diferencial dx mi sempre do lado esquerdo, e depois aqui explicitamos, né? Aqui tem o Ghost, tem a unoforma do campo de gauge, e aqui temos as duas matrizes,
TATB, e depois temos o segundo termo, em que a unoforma aparece do lado esquerdo. Aqui tem o Ghost de Faddeev-Popov, e aqui tem as duas matrizes com os índices de cor, nesta ordem aqui. Então, toda esta expressão se descreve da seguinte forma, que agora o CA podemos colocar do lado direito da unoforma de gauge, então vai ter uma troca de sinal e, portanto, aqui vai aparecer um comutador das duas matrizes TB-TA. Então, levando em consideração que TB-TA e I, FBAM-TM, toda esta expressão aqui é reescrita da seguinte forma. Então, agora, colocando o diferencial dx' à direita, e o resultado final para a variação do campo de calibre é exatamente a transformação de BRST que já introduzimos e que já conhecemos. Então, em termos das formas diferenciais, a transformação de BRST do campo de calibre se escreve desta forma aqui, e a transformação do Ghost desta forma aqui. Muito bem. E o tensor F, o field strength F, ele é dado, ele é duas formas, Em termos de formas diferenciais, é muito fácil ver que ele se escreve da seguinte forma: é a derivada externa da unoforma A, mais depois o comutador AA. E o comutador A é, de fato, um anticomutador, porque A é ímpar, então a expressão das duas formas F é dada por esta expressão aqui, dA menos I ao quadrado, ou, equivalentemente, por esta expressão aqui. Então, como vocês bem sabem, o field strength F, ele obedece à famosa identidade de Bianchi, e em termos de formas diferenciais é muito simples. É só aplicar a derivada exterior do lado esquerdo desta expressão aqui, se obtém a famosa identidade de Bianchi, que é dada por esta expressão aqui. Então, a derivada exterior de F é menos I, o comutador de F com A. E aqui é um verdadeiro comutador, porque F é uma duas formas e, portanto, é algo par. Muito bem. Então, terminamos assim, até este ponto, terminamos um pouquinho de introduzir a notação das formas diferenciais para o campo A e o Ghost, e o grau total, que é o grau de forma mais o número de Ghost. Então, agora, para construir a famosa fórmula russa, a gente introduz o primeiro passo é a introdução de uma derivada exterior generalizada. E esta a quantidade de etil. Então, d etil é uma derivada exterior generalizada porque é dada justamente pela soma da derivada exterior D mais o operador de BFST. Observem que o grau total de d etil é exatamente 1, porque justamente D carrega grau 1 por aumentar de uma unidade
o grau de uma forma diferencial, mas S também aumenta de uma unidade, o número de Ghost que entra no cômputo do grau total. Então, o grau total do operador generalizado de tio é 1. E esse operador também tem uma propriedade bem interessante, ele é nilpotente. Ele é nilpotente porque tanto a derivada exterior D quanto o operador de BRS S são nilpotentes e eles anticomutam. Muito bem, então o primeiro passo na construção da famosa fórmula russa é a introdução desta derivada exterior generalizada. E, além disso, a gente vai introduzir, digamos, uma família de formas generalizadas de Yang-Mills, que a gente denota com A tio de T. T é um parâmetro, né, que multiplica a soma de A mais C. Então, a quantidade A tio de T é uma família, digamos, denota uma família de formas generalizadas de Yang-Mills de grau 1. De grau 1 porque aqui temos a forma de Gauge, que tem grau 1, aqui temos o Ghost de Faddeev-Popov, que também tem grau 1, e aqui temos o parâmetro T. Esse parâmetro T é chamado justamente de parâmetro de homotopia, e o parâmetro T ele varia no intervalo 0,1. E tendo introduzido esta forma generalizada, a tio, a gente pode também introduzir o correspondente tensor F, será um F tio de T, que é dado pela ação da derivada exterior generalizada sobre a forma de Gauge generalizada, menos o comutador, digamos, a tio. De fato, esse aqui é um anticomutador. E em termos de formas generalizadas, a tio, a F tio, há duas formas F tio. Obedece à equação de Bianchi generalizada. A equação de Bianchi que vimos anteriormente, esta equação aqui, se generaliza muito facilmente, há duas formas generalizada, F tio. E, como já falei, o parâmetro T, chamado também de parâmetro de homotopia, varia entre 0 e 1. Muito bem. Agora aqui vem uma propriedade bem interessante, assim, chamada de propriedade de horizontalidade. E de horizontalidade de uma certa forma, porque do ponto de vista geométrico significa que a curvatura associada a, por exemplo, a unoforma C ao Ghost de Faddeev-Popov é, digamos, nula na direção da componente das formas diferenciais que tem justamente um número de Ghost, então estão associados com o campo fantasma de Faddeev-Popov. Então, a condição de horizontalidade diz que, basicamente, há duas formas generalizada F tio, calculada em T igual a 1,
é exatamente igual a duas formas que introduzimos, a duas formas dada pela expressão usual em termos da forma de calibre, F igual dA menos I ao quadrado. Então, esta condição é chamada de condição de horizontalidade. É muito simples ver que, de fato, as transformações BRST, tanto do campo A quanto do campo C, são exatamente equivalentes a esta condição de horizontalidade, ou seja, impondo esta condição de horizontalidade, se obtém automaticamente as transformações de BRST, tanto do campo A quanto do campo C. Vamos dar uma olhada em detalhes na condição de horizontalidade. Então, vamos explicitar a condição de horizontalidade. Então, vamos escrever o termo à esquerda. Então, significa basicamente atuar com o operador generalizado D mais S e em cima da uniforma generalizada ATIL com T igual a 1, e aqui temos o comutador, ou melhor, o anticomutador. E aqui tem F. Então, agora é só escrever ATIL como sendo A mais C, A mais C, A mais C, juntar vários termos, abrir esses produtos, esse anticomutador, e, como a gente pode observar, tem várias simplificações. Por exemplo, este termo aqui se simplifica com este termo aqui se simplifica com este termo, e agora é só juntar as quantidades que possuem o mesmo número de Ghost. Por exemplo, S de A tem número de Ghost 1, porque A tem número de Ghost 0, S aumenta o número de Ghost de A de uma unidade. Portanto, S de A se junta com DC, que tem também número de Ghost 1, e se junta com este comutador aqui, e este aqui. Então, obviamente, assim, a soma de todas as quantidades com número de Ghost 1 vai dar 0, então recuperamos a transformação de BRST do campo A. E agora é só olhar para as quantidades que tem número de Ghost 2. Aqui temos número de Ghost 2, porque S atua no Ghost de Faddeev-Popov, então C tem número de Ghost 1, S aumenta também o número de Ghost, então essa quantidade terá número de Ghost 2, e depois aqui tem também uma quantidade com número de Ghost 2, e, portanto, vamos reobter as transformações de BRST. Então, as transformações de BRST, utilizando esta uniforma generalizada e a duas formas generalizadas, são equivalentes à famosa condição de horizontalidade. Muito bem, então esse é o primeiro passo para poder escrever a famosa fórmula russa. E agora o próximo passo é introduzir uma quantidade P, x1 com argumentos x1, xn, de n argumentos, e o importante é que essa quantidade é um invariante do grupo totalmente simétrico em seus argumentos. Basicamente, P é o que se chama de traço simetrizado. Se faz um traço sobre as variáveis x1, xn,
que são definidas exatamente dessa forma aqui, como como a uniforma A. Então elas carregam, digamos, uma matriz do grupo, e assim, da mesma forma, C carrega uma matriz do grupo. Então X, a variável X, tem a mesma estrutura. Então P basicamente o traço totalmente simetrizado sobre as matrizes que entram nesta expressão aqui. E isso automaticamente dá, digamos, uma quantidade que é invariante, assim, com relação ao grupo que foi escolhido como sendo o grupo de calibre, por exemplo, SUN ou um outro grupo, né? Então, esses traços simetrizados levam a objetos que são tensores completamente simétricos, né? Invariantes do grupo. Muito bem. Então, em particular, a gente vai considerar o caso em que as variáveis x coincidam com os tensores, as duas formas generalizadas F(1). Então, P é uma quantidade que depende de n variáveis F(1) no ponto t igual a 1, F(1) no ponto t igual a 1, n vezes. Então, do ponto de vista do grau de forma, F(1) tem grau de forma 2, então P tem um grau de forma 2n, né? Isso aqui é o que eu estava comentando antes. P é o traço simetrizado das quantidades x1, xn, que cada uma dessa quantidade carrega uma matriz TA, sendo TA um dos geradores do grupo de calibre. Muito bem. Então, por causa esses polinômios não possuem, essas quantidades P não possuem nenhum índice de cor, são, digamos, singletos com relação aos índices de cor, e, portanto, por causa da identidade de Bianchi generalizada, obedecida pela duas formas F(T), estes polinômios, essas formas de grau 2n, são fechadas com relação à derivada exterior generalizada de Thiel, né? Esta equação aqui é uma consequência imediata da identidade de Bianchi e do fato que P é o traço simetrizado sobre os geradores do grupo. Então, isso é praticamente imediato, né? E vocês podem fazer um exemplo muito simples. Por exemplo, vamos considerar a quantidade mais simples, que seria F(1), né? O produto de 2 F(T), quando eu estou no traço, vou ter F(T)(1) de A, F(T)(1) de A. Então, utilizando a identidade de Bianchi, imediatamente, assim, segue esta expressão aqui, que se generaliza a um número n de variáveis F(T)(1), F(T)(1).
Então, a identidade de Bianchi generalizada leva a esta famosa propriedade aqui. Então, a quantidade, o polinômio P invariante, nesse caso o grau de forma dele é 2n, digamos, fechado com relação a derivada exterior generalizada de tio. Muito bem. Então, agora é interessante observar que de tio, sendo dado pela soma da derivada exterior d mais s, possui uma propriedade que, de uma certa forma, ele adquire da derivada exterior d. É basicamente o lema de Poincaré generalizado, ou seja, o lema de Poincaré generalizado diz que objetos que são fechados com relação à derivada exterior generalizada são exatos, ou seja, eu posso expressar a quantidade, o polinômio P nas n variáveis f1 tio n vezes como sendo d de alguma coisa. Então, esta é uma consequência do que se chama de lema de Poincaré, ou lema algébrico de Poincaré. Lá no capítulo 5 do livro com Olivier, vocês podem encontrar assim, todos os detalhes e as referências sobre as propriedades deste operador generalizado de tio. Mas o importante é reter que um objeto que é fechado com relação a de tio pode ser escrito como a variação de tio de alguma coisa. Então, essa alguma coisa é uma forma ômega tio generalizada, porque f tio é uma mistura do campo de calibre com o gosto de Faddeev-Popov. Então, o polinômio P invariante nas variáveis f tio 1, f tio n pode ser escrito como a variação de tio de uma forma ômega tio generalizada de grau 2n menos 1. Tem que ser 2n menos 1 porque de tio aumenta o grau total de uma unidade, e aqui eu tenho n variáveis f tio 1 e, portanto, o grau total, de forma que é 2n, então tem que ser 2n também aqui. E agora vem a fórmula russa, que eu vou resumir. Digamos, vocês encontram todos os detalhes. Assim, a literatura sobre a fórmula russa é muito vasta, e no final da aula vou dar algumas referências, mas o material é realmente muito vasto. Então, a ideia é justamente de utilizar um polinômio invariante, nas variáveis f1, fn, escrever o polinômio invariante como sendo a derivada exterior generalizada de uma forma generalizada, e a forma generalizada depois é expressada via polinômio invariante de partida pela famosa fórmula de homotopia. Essa é uma fórmula de homotopia que permite reconstruir a forma generalizada ômega em termos do polinômio de partida, praticamente integrar esta equação aqui com relação ao parâmetro de homotopia t. Então, a forma generalizada ômega tio n, 2n menos 1, se escreve desta forma aqui, e aqui aparece de novo o polinômio de partida, só que os argumentos agora são um pouquinho diferentes,
o primeiro argumento f(t) de 1 é trocado simplesmente pela quantidade a mais c. E depois os outros n-1 argumentos permanecem intactos. E resta fazer a integral entre 0 e 1 do parâmetro de homotopia. Então, esta é a equação 1, né? Quando depois se faz a integral, esta é uma equação num grau de forma generalizado, né? Se faz a integral em t, depois se expande esta quantidade aqui de acordo com o número de Ghost. Uma vez que se faz essa expansão, ela dá imediatamente assim a solução do conjunto de equações de descidas que eventualmente queríamos resolver desde o começo. Então, essa é a famosa fórmula russa, a fórmula de homotopia. Ela dá uma solução explícita para a forma generalizada ω(t), 2n-1, em termos do polinômio invariante de partida. E, como veremos nos próximos exemplos, esta expressão aqui permite construir uma solução explícita das equações de descidas de uma maneira extremamente simples, né? E geral, porque eu posso utilizar essa construção mudando as dimensões do espaço-tempo. Então, essa é a famosa fórmula russa, e que, de uma certa forma, condensa muitos aspectos geométricos do operador de BRST, e que, digamos, pode ser formulado dentro de uma linguagem generalizada de formas diferenciais via a introdução dessa uniforma generalizada ou de uma família de uniformas generalizadas ATIL, depois das duas formas generalizadas f(t), ter o parâmetro de homotopia, a famosa condição de horizontalidade que reproduz as transformações de BRST e, finalmente, a fórmula de homotopia que permite a fórmula de homotopia que permite escrever a quantidade ω(t) generalizada em termos do polinômio invariante de partida. Muito bem. Então, vamos fazer alguns exemplos para ver na prática o que isso tudo significa. Então, antes de fazer isso, vamos só relembrar que ω(t) é uma 2n-1 forma generalizada, e após ter feito essa integral, se faz a expansão desta quantidade aqui no número de Ghost. Essa aqui é a expansão no número de Ghost, sendo que o grau de forma generalizado total é 2n-1. Então, se faz essa expansão aqui, depois se identificam os termos da mesma ordem, ou seja, com o mesmo grau de forma, o mesmo número de Ghost, e isso dá uma solução explícita do conjunto de equações de descidas que queríamos estudar desde o começo. E cabem duas pequenas observações. A primeira é que Q tem que ser ímpar, né? De uma certa forma, tem que ser ímpar porque o ponto de partida aqui, isso aqui é um grau par. Então, como D carrega grau 1, ω(t) tem que ter um grau ímpar, né?
ômega tio é também chamado de forma de Chern-Simons generalizada, né? Isso a gente vai entender por quê, né? Então, a primeira observação é que T tem que ser ímpar. A segunda observação é que aqui tem um truque bem bonito. A gente pode fazer os cálculos assim, sem especificar a dimensão do espaço-tempo. Então, por exemplo, pode fazer cálculos com Q igual a 7, Q igual a 9, 11. Isso não significa que o espaço-tempo seja realmente 7, 9, 11. A gente considera formalmente estas quantidades, pode considerar numa dimensão espaço-temporal maior e depois, uma vez que faz essa expansão aqui, declara que o espaço-tempo tem uma certa dimensão D, que pode ser menor do grau de forma. Por exemplo, a gente trabalha com um objeto que seria uma forma em 8 dimensões, calcula a forma de Chern-Simons generalizada, faz essa expansão e depois diz que o espaço-tempo tem dimensão 4. Então, automaticamente, tudo que se refere a dimensões espaço-temporais maiores de 4 tem que ser colocado igual a 0 por consistência, porque não tendo escolhido a dimensão do espaço-tempo como sendo igual a 4, não há formas de grau maior de 4. Mas, em princípio, isso é digamos, um pouco um truque, assim, muito útil para obter, assim, soluções explícitas. A gente não precisa especificar a dimensão do espaço-tempo em que trabalha. Então, escreve isso tudo, digamos, até em dimensões maiores. Então, tem, em princípio, assim, as equações de descidas são maiores, porque envolvem formas diferenciais com um grau mais elevado do que seria permitido, dizendo que, por exemplo, o espaço-tempo tem dimensão 4, né? Por exemplo, a gente pode considerar, se eu considerar, por exemplo, 3 FTU1, então vou considerar o traço simetrizado de 3 FTU1, isso aqui vai me dar umas 6 formas, né, generalizada. Então, a forma generalizada de Chern-Simons será 5 formas. Então, eu vou expandir essas 5 formas utilizando esta expansão aqui, e depois eu vou dizer que, por exemplo, o espaço-tempo tem dimensão 4. Então, automaticamente, a forma de grau 6 e de grau 5 tem que ser colocada igual a 0, porque eu declarei que a dimensão do espaço-tempo é 4. Então, se faz assim, esse tipo de construção. É permitido trabalhar em dimensões maiores, mesmo que elas não se referem depois às dimensões declaradas para o espaço-tempo. E na hora de declarar as dimensões do espaço-tempo, as quantidades que se referem às dimensões extra são colocadas iguais a 0. Muito bem. E vamos ver alguns exemplos muito simples. Vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é, digamos, o mais simples possível. Então, vamos considerar apenas o traço simetrizado de 2 variáveis FT1. Isso aqui é o traço, basicamente, de FF, que é FA. Né? E, então, nesse caso, FF é uma forma de grau 4.
Então, a forma generalizada de Chern-Simons é uma forma de grau 3. Né? Então, aqui temos a forma generalizada de grau 3. Vamos aplicar a fórmula de homotopia. Então, temos que fazer a integral em dt. Então, agora vamos entender a integral em dt. Aqui tem um t. Né? Este termo aqui tem um t. Este termo não tem nenhum t. Este termo aqui tem um t. Então, quando faço a integral em dt, este termo vai me dar 1/2. 1/2 cancela esse fator 2 aqui. Este fator 2 aqui é cancelado por este fator 2 aqui. E aqui eu tenho um t, e aqui eu tenho também outro t. Então, este comutador, ou anticomutador, neste caso, carrega um fator t ao quadrado. Então, quando eu faço a integral em dt, vai me dar um termo, 1/3, que é este termo aqui. Então, o primeiro termo vai cancelar o fator 2, este termo aqui vai me dar 1/3. Então, agora, tendo feito a integral, é só, basicamente, assim, desenvolver estas expressões. Né? Então, a primeira expressão, aqui, dtil é d mais s, então eu vou simplesmente, assim, explicitar tudo. Também no segundo termo, né? Então, basicamente, tenho que juntar este termo aqui com este termo aqui. E depois eu tenho que separar todos os termos que possuem o mesmo grau de forma e o mesmo número de Ghost. Então, por exemplo, vamos ver número de Ghost 0 e grau de forma 3. Né? Então, aqui eu vou ter um ADA. Esse produto tem número de Ghost 0 e grau de forma 3. Depois, com grau de forma 3, aqui não posso fazer mais nada. Então, tenho este termo aqui, e aqui tenho este termo aqui. Grau de forma 3 e número de Ghost 0. Então, aqui eu vou identificar justamente a primeira quantidade, ômega 0,3. Ômega 0,3 será ADA menos 2i sobre 3 ao cubo. Então, eu vou ter o primeiro elemento da equação de descida, que não é nada mais do que a forma de Chern-Simons, que já introduzimos. Então, automaticamente, vocês podem ver como esta equação aqui, eu sei que wedge F ou FF, na notação implícita que a gente usa, é D de alguma coisa, de fato é dtil de alguma coisa, então D mais S. Então eu tenho todas os elementos das equações de descidas, e no caso do polinômio FF, e os elementos ômega 0, 3, ômega 1, 2, ômega 2, 1, ômega 3, 0, são dados exatamente pela expansão desta expressão aqui, uma vez feita a integral em dt, juntando termos que têm o mesmo número de Ghost. Então, ômega 0,3 é dado pela forma de Chern-Simons. Vamos ver, por exemplo, ômega 3, 0, né? O termo com número de Ghost 3 é número de forma 0. Então, aqui eu tenho um C, que tem número de Ghost 0, e aqui eu tenho um IC ao quadrado, que tem número de Ghost 0, que tem número de forma 0 e número de Ghost 3, esse produto aqui. Então, tenho um termo que vem daqui,
E depois tenho um outro termo que vem daqui, C ao cubo. Então, faço a soma dos dois e automaticamente vou ter ômega 3 zero, que é esse termo aqui. E assim, junto ao ômega 1, 2, por exemplo, ômega 1, 2, né? Por exemplo, esse termo aqui vai contribuir para ômega 1, 2. Este termo vezes este vai contribuir para ômega 1, 2. Este termo para ômega 1, 2, este também, e aí junto tudo, e ômega 1, 2 é dado por esta expressão aqui, ômega 2, 1 por esta expressão aqui, muito bem. Então, esse é o primeiro exemplo, né? Aqui, o ponto de partida foi a quatroforma generalizada Fetil1, que não é nada mais do que FF, por causa da condição de horizontalidade. E aqui a gente trabalha no espaço-tempo de dimensão 4, né? Portanto, este objeto é uma quatroforma, e então não precisa, digamos, existe em 4 dimensões. Aqui não preciso colocar nada igual a zero. Então, eu tenho imediatamente as equações de descidas associadas à quatroforma FF e com as respectivas soluções. Então, o primeiro termo, o termo de Chern-Simons, o último termo, o famoso polinômio traço de seu cubo, que já vimos, e por aí vai. Então, esse é um primeiro exemplo. Vamos fazer agora um segundo exemplo, um pouquinho mais requintado, né? Então, vamos partir do polinômio que tem 3 argumentos f, ou tanto faz, Ft1 é a mesma coisa pela condição de horizontalidade. E fazendo o traço simetrizado FFF, dá imediatamente o famoso tensor simétrico de ABC. E aqui eu tenho FA, FB, FC. E se eu for olhar para o grau de forma desta quantidade aqui, eu tenho o grau de forma 6. Então, eu sei que esta quantidade aqui, que é uma forma em 6, digamos, é uma forma em 6 dimensões, é detil de uma forma generalizada de Chern-Simons de grau total 5. Muito bem, então agora faço a expansão, calculo a integral, aqui calculo esta integral. No caso de ômega 5, aqui eu tenho A mais C, depois eu tenho Ftil de T, um outro Ftil de T, então uma integral um pouquinho mais elaborada, mas nada de complicado, é praticamente imediato. Então, ômega 5 é dada pela integral de homotopia. Então, depois eu tenho que fazer a expansão de ômega 5 no grau de forma e no número de Ghost. Então, aqui eu, digamos, se eu disser que a dimensão do meu espaço-tempo é 6, né, vou ter umas 6 formas, que é esta daqui, e as 6 formas vai ser a derivada exterior de uma forma de Chern-Simons de grau 5. A forma de Chern-Simons de grau 5 vai ser relacionado a um ciclo de a derivada exterior de a variação de Beres da forma de Chern-Simons de grau 5 vai ser relacionado a uma quantidade que tem número de Gauss, a derivada exterior de uma quantidade que tem número de Gauss 1 e grau 4, e assim vou descer todas essas equações de descidas. Então, se eu disser que o espaço-tempo é 6, vou partir da forma de grau 6, depois vou ter
a equação de descida para grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Então, eu vou ter todas essas equações de descidas. É a solução das equações de descidas compatíveis com a dimensionalidade do espaço-tempo. Mas eu posso fazer também uma outra coisa, por exemplo, eu posso formalmente estudar este polinômio aqui, mas depois, no final, eu digo que a dimensão do espaço-tempo é 4. Então, tudo que se refere às dimensões extra, ou seja, 5 e 6, tem que ser colocado igual a 0. Então, nesse caso, como eu digo como se declara que a dimensão do espaço-tempo é 4, as equações de descida justamente começam com grau de forma 4, número de gosto 1, e aí eu vou ter imediatamente as equações de descida que a gente já viu no caso da anomalia de Adler-Bardeen, que terminam com o quinto polinômio nos gostos. Então, essas equações de descidas, praticamente, a gente pode imaginar como elas poderiam, digamos assim, formalmente são geradas pelo polinômio DABC, FA, FB, FC em 6 dimensões. Este polinômio é a derivada exterior de uma forma de Chern-Simons em 5 dimensões. A variação de Beres da forma de Chern-Simons vai estar relacionado à derivada exterior de ômega 1,4, e depois a variação de BRST de ômega 1,4 vai dar todas as equações de descidas que correspondem à anomalia de Adler-Bardeen. Então, agora, se declara que o espaço-tempo, de fato, não é de dimensão 6, mas de dimensão 4, então tudo que tiver, tudo que se refere ao espaço-tempo de dimensão 5, de dimensão 6, se coloca igual a 0, e automaticamente se obtém a expressão explícita das equações de descidas para a anomalia de Adler-Bardeen a partir das dimensões d igual a 4. E isso pode ser generalizado, por exemplo, aqui vocês podem colocar o traço simetrizado de 4 variáveis f. Então, isso aqui seria uma forma de grau 8. Então, nós teríamos uma forma de grau 8, uma forma de Chern-Simons de grau 7 e todas as equações de descidas associadas, né? E dessa forma, por exemplo, é possível construir todas essas formas de Chern-Simons em dimensões ímpares, né? A gente sabe que em dimensões ímpares espaciotemporais existem as formas de Chern-Simons. A mais simples é a forma de Chern-Simons em dimensão 3, Depois temos em dimensões 5, em dimensões 7, 9, 11. Então, todas essas formas de Chern-Simons podem ser obtidas a partir da fórmula russa. E, de acordo com esse jogo de declarar qual é a dimensão de fato do espaço-tempo, a gente tem forma de Chern-Simons, anomalias, em várias dimensões, né? Então, realmente, a fórmula de homotopia russa ela condensa assim essas duas equações, essa primeira equação aqui, essa segunda equação, condensam de uma maneira assim extremamente elegante todas essas equações de descidas que a gente pode imaginar em diferentes dimensões, por exemplo, forma de Chern-Simons em 11 dimensões, anomalias
em dimensões maiores e eventualmente esse tipo de construção pode ser generalizado também a anomalias gravitacionais. Enfim, é um capítulo muito bonito, digamos assim, fascinante, um pouquinho associado a todas as propriedades geométricas e topológicas do operador de BRST, das formas diferenciais generalizadas, das anomalias, dos termos de Chern-Simons generalizados. Então, a literatura é muito vasta, é realmente muito bonito assim, estudar um pouquinho tudo isso. E, na minha época de pós-doc, quando eu tinha bolsa de pós-doutorado, assim, fiquei muito tempo estudando essas equações de descida, a fórmula russa, porque assim, fiquei assim, é uma coisa que é bonita, chama muita atenção, tem aplicações e nas teorias de Chern-Simons, no entendimento das anomalias. É uma coisa assim muito elegante, muito geométrica, muito bonita mesmo. A literatura é muito vasta, tem muitos trabalhos assim. Digamos, poderia citar um trabalho muito famoso do Raymond Stork com o Zumino e com o Manes, em que tudo isso, digamos assim, foi colocado de uma maneira muito elegante, muito bonita mesmo. Esse trabalho é uma referência nesse tipo de assunto, né? Então, esse é um pouquinho digamos assim, eu queria completar um pouquinho a discussão das equações de descidas, no caso, tanto da anomalia 1, que são dadas por esta expressão aqui, né? Essa aqui é a generalização, no caso não abeliano, da anomalia Abijay, e depois da anomalia de Adler-Bardeen, que as correspondentes equações de descidas são dadas por este conjunto aqui. E aqui tem as soluções explícitas com o famoso polinômio traço de C5. E tudo isso se generaliza a forma de Chern-Simons em dimensões 5, 7, 9, 11 e anomalias nas correspondentes dimensões pares com número de gosto 1. Então é um capítulo bem bonito, é realmente assim, muito, assim, eu assim, de uma certa forma gostei muito de estudar este assunto e relendo um pouquinho o livro hoje, depois de tantas décadas, assim, relembrei assim dos meus anos de pós-doutorado e dos trabalhos que eu fazia também sobre essas equações de descidas, né? Muito bem. Então, eu vou terminar citando algumas referências. Assim, tem esse trabalho do Raymond Stork com o Zumino e com o Manes, que é uma referência, um trabalho muito citado, bem conhecido, vocês o encontram facilmente no archive, ou eventualmente mencionado. Tem capítulos inteiros dedicados a esse trabalho do Stork, do Zumino e do Manes. Nesse livro aqui, é um livro que eu recomendo muito, um livro assim, sobre as anomalias do Bertelmann, Anomalies in Quantum Field Theory. Aqui tem um livro só sobre as anomalias,
E a anomalia ABJ ocupa um número muito grande de capítulos. Depois tem a anomalia de Gade, de Adler-Bardy, nas condições de consistência de Wessels-Zumino. E os últimos capítulos assim são inteiramente dedicados às equações de descidas, né? E justamente assim, começando com esse famoso trabalho que eu estou citando, do Storaro, Zumino e do Manes, né? Então eu recomendo muito assim a leitura deste livro aqui, totalmente dedicado às anomalias. Tem os aspectos físicos, o decaimento do Pion, os aspectos históricos, os aspectos assim mais matemáticos, topológicos, geométricos. Então, um livro bem completo, muito detalhado, muito bem feito. E as equações de descidas ocupam muitos capítulos, né? Então, a quantidade de informações que se encontra, as provas e todos os detalhes são realmente assim colocados de uma maneira muito detalhada. E em particular, assim, nos capítulos 7, 8 e 9, são 3 capítulos praticamente totalmente dedicados à chamada fórmula russa equações de descida de Zumino-Storaro. Realmente eu não saberia dizer a origem do nome fórmula russa, assim. Eu vi várias versões, assim, várias vezes eu vi que esse nome foi dado pelo Raymond Storaro a uma fórmula que não sei se ele desenvolveu junto com o Zumino, não sei muito bem, mas o nome hoje em dia é conhecido como fórmula russa, mas nesse livro do Bertelsmann ele chama de Storaro-Zumino, equações de descidas. Então realmente assim não saberia dizer a origem desse nome. Muito bem, então é uma referência muito bonita que certamente eu recomendo para quem estiver interessado em maiores detalhes sobre a geometria, essas propriedades assim de homotopia, de topologia das anomalias. Tem assim muitos capítulos sobre isso. Uma outra referência que eu queria mencionar, que eu já mencionei outras vezes, a referência do Adel Bilal, que eu já mostrei. São umas lectures sobre as anomalias. Aqui também tem vários capítulos assim inteiramente dedicados às equações de descidas, com vários exemplos. Então vale a pena também dar uma olhada neste artigo aqui. E terminando, assim, já que eu mencionei também o meu interesse assim da época em que eu fazia pós-doutorado, eu trabalhava nas equações de descida, porque assim, de uma certa forma elas acabaram exercendo um certo fascínio, e eu queria entender melhor. Então e consegui fazer alguns trabalhinhos, assim. Tem um trabalho que eu fiz em 93, e depois um outro que eu fiz com o meu colega, com o Lívio Tataru, na época professor lá na Universidade de Cluj, na Romênia. Escrevemos 2 trabalhos sobre a fórmula de homotopia. E uma curiosidade, digamos, é que nesses últimos 2 trabalhos se desenvolve, digamos, uma maneira alternativa equivalente de resolver
as equações de descida, introduzindo o que poderia se chamar de elevador. Justamente as equações de descidas, elas descem, né? É como um prédio. Você desce e depois, assim, você pega o elevador de novo para subir, né? Então a ideia foi justamente pegar o elevador, né? E não através da fórmula de homotopia, mas introduzindo um operador delta, né? Se vocês conseguirem introduzir numa certa teoria um operador delta que decompõe a derivada exterior desta forma aqui, ou seja, a derivada exterior se decompõe como sendo o comutador do operador de BRST com esse operador delta, que depois terá uma certa definição, uma certa atuação, e automaticamente vocês têm um elevador, ou seja, vocês atuam no cociclo, no último cociclo das equações de descida com o operador delta, por exemplo, no caso do cociclo C ao cubo, atuam delta em cima desse cociclo, depois delta de novo, e 3 vezes, vocês têm todas as soluções das equações de descida, que coincidem com as soluções dadas pela fórmula russa, módulo uma derivada total ou um termo BRS exato. Então, se vocês conseguem definir um operador delta que decompõe a derivada exterior desta forma aqui, é só aplicar o operador delta basicamente no último cociclo, que é o polinômio traço de C ao cubo, traço de C5, ou traço de C7, por aí vai. E, então, por exemplo, aplicando 3 vezes o operador delta em cima de traço de C ao cubo, eu vou reproduzir todas as equações de descidas até chegar no Malia 1, aplicando 5 vezes o operador delta acima de C ao cubo, vou chegar a todas as equações de descidas atreladas ao polinômio C5, então vou chegar, por exemplo, atuando 4 vezes com delta no polinômio C5, eu vou reproduzir a anomalia de Adler-Bardini, por aí vai. Então é uma maneira, assim, digamos, equivalente alternativa de resolver as equações de descidas. Então, eu acho que era um pouquinho isso que eu queria dizer, terminar um pouquinho este capítulo muito bem bonito, muito rico, relacionado um pouquinho aos aspectos, assim, geométricos e topológicos, de homotopia, cohomologia, enfim, é um capítulo muito amplo, muito vasto, muito bonito mesmo, e dando a fórmula russa, a famosa condição de horizontalidade. Então, eu espero que isso ajude um pouquinho na compreensão, digamos, dos aspectos assim geométricos do operador de BRST e justamente assim como lembrando um pouquinho da aula inaugural, à medida que os anos forem se passando, justamente as aplicações e o entendimento da simetria de BRST, da natureza desse operador, foi crescendo, foi sendo esclarecido cada vez mais, e realmente assim um número de aplicações e de propriedades que assim hoje em dia temos assim, que fazem parte do nosso conhecimento, é realmente assim notável, né? Então
E esse capítulo das equações de descidas, dos aspectos geométricos, topológicos, das anomalias, é realmente assim, é um capítulo bem bonito, né? Então, é um pouco isso, e isso conclui um pouquinho, digamos, a parte relacionada às equações de descidas, as propriedades geométricas do operador de BRST. Muito bem, então, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima aula, né? Obrigado.